Shalom, shalom, shalom igreja, shalom família bendita do Senhor. Hoje eu estou aqui para te convidar, para te desafiar a participar de uma jornada transformadora durante esse período que compreende entre a Páscoa e o Pentecostes, para que na data de Pentecostes você chegue completamente preparado para receber uma porção maior do fogo do Espírito Santo na sua vida e iniciar uma nova estação na sua vida, cheio do poder de Deus, cheia do poder de Deus, cheia da unção. Então, essa jornada vai se chamar Jornada dos Escolhidos. E hoje, para iniciar, eu gostaria de trabalhar o termo jornada em hebraico, porque tem muitos segredos ali. E como a gente já aprendeu, Jesus ele não falava em grego, ele falava em hebraico. O idioma original, o primeiro idioma com o qual Deus disse haja luz e houve luz, e haja separação entre luz e trevas, foi o hebraico. Cada letra do hebraico tem um significado próprio, que é o que nós vamos estudar aqui. Então, para a gente concretizar esse convite, vamos a esse estudo da palavra jornada. Em João 14:6, Jesus disse assim: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o que quer dizer esse eu sou o caminho? Ou seja, Jesus é a jornada, Jesus é o modo de vida. Mas vamos entender o contexto desse versículo, onde ele está inserido? Em João 14:1 diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. O povo de Israel, ele sai da escravidão do pecado no Egito, anda por todo o caminho do deserto, enfrenta desafios e aflições até chegar na terra prometida. Nós cristãos, nós vamos conhecer Jesus, ele vai nos libertar do pecado, vai nos libertar dessa escravidão, vai tirar de um modo natural para um modo sobrenatural, vai nos retirar da condição de criatura para uma condição de filhos de Deus, com direito à herança, com direito a um DNA da semelhança do Pai, para nos levar à eternidade e à salvação. Então vamos lá, é isso que Jesus está falando aqui, vou levar para um caminho. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Então, o que Jesus está falando aqui? Apesar de Tomé já estar andando com o Senhor há muito tempo, ele ainda não conhecia. Será que eu e você, nós conhecemos o Senhor suficiente ou nós precisamos estudar mais, nos aprofundar mais na palavra para que a gente possa conhecer? Então vamos entender mais sobre os segredos da palavra caminho em hebraico. E antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria de te desafiar a convidar pessoas a assistirem também esse vídeo, a participarem também dessa jornada. Então já comece aí escrevendo pessoas aí num papel, anota num papel quem você quer que faça essa jornada com você, essa jornada de poder, essa jornada até o Pentecostes, essa jornada para que desça fogo do céu. Tudo tem um processo. Elias, ele primeiro organizou as 12 pedras do altar. Então pense quem são as 12 pedras que você quer organizar, quem são as pessoas que você quer ao redor. Depois ele jogou água nessas pedras, ou seja, ele batizou com água. E depois ele orou e desceu fogo do céu sobre essas pedras. Ou seja, João Batista fez a mesma coisa. Ele batizou com água e falou, eis esse que é o Cordeiro de Deus, de quem eu não sou digno de desatar as sandálias. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com fogo. Então, prepare-se para esse batismo com fogo, mas organize o seu altar. Chame pessoas para participar com você.
seja batizado primeiro com água, porque Jesus falou a Nicodemos que era preciso nascer de novo. Então nós estamos nos preparando, glória a Deus, para nascer de novo nesse período de Pentecostes, nessa data de Pentecostes. Então é uma jornada, então convide pessoas para que estejam com você nessa jornada dos escolhidos. Nós vamos estudar cada palavra: jornada, escolhido, caminho, verdade, vida, dentro do hebraico. Então vamos começar? A palavra para caminho no hebraico é derek. Essa palavra que está aparecendo aqui agora para você, ó, derek. Está aparecendo aqui agora para você. Então, derek é caminho, estrada, distância, jornada, maneira, vereda, né? Nós seremos restauradores de veredas também para outras pessoas. Nós vamos zelar pelas veredas antigas. Então, essa palavra derek, ela começa com a letra Dalet. A letra Dalet, ela fala de porta, da tenda, do caminho. Lembra? Já falei isso em outros vídeos aqui, por exemplo, o vídeo Shalom, que eu recomendo você que assista, para entender que Shalom significa a destruição da autoridade do caos na sua vida. Então, vamos lá. Então, o pictograma era o desenho que deu origem à letra. Então, você está vendo aqui, ó, a letra, e aqui você está vendo agora o desenho da letra, o pictograma original. Então, olha aqui, ó, porta da tenda, caminho. Então, começa com Dalet, continua com Rush, que você está vendo aí o desenho de uma cabeça, aqui, ó, tá vendo? Desenho de uma cabeça, pessoa, primeiro, primogênito, lembra de cabeça. Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é o primogênito da criação, Jesus é uma pessoa, é um ser humano, completamente Deus e completamente humano. E termina com Kuf, palma da mão. Então, o que você imagina que significam essas três letras? Vamos juntar aqui, vamos olhar de novo a palavra derek. Então, ó, o D é o Dalet, né? A porta da tenda, a cabeça, o primeiro primogênito e o caminho. Então, derek significa caminho, é você sair da sua tenda. Sai da sua tenda, ó filho meu. Sai da sua tenda e ponha-se a caminho. Então, você sai, o início de uma jornada é você receber um desafio, você sair da sua zona de conforto e pôr-se a marchar, entendeu? E marchar com quem? Com o cabeça. Essa jornada vai ser uma jornada onde você vai sair da sua tenda, da sua zona de conforto ou de desconforto e vai marchar com o cabeça, com Jesus. E que mais? O Kuf, a palma da mão, aquele que te tem na palma da sua mão. Teu nome está gravado na palma da mão do Senhor. O versículo diz o seguinte: ainda que a mãe se esqueça do seu filho, todavia eu não me esquecerei de ti. Tenho gravado o seu nome na palma da minha mão. Então, nós vamos fazer uma jornada, saindo da nossa zona de conforto, andando com o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Ele é o nosso modelo e que tem nos guardado na palma da mão e que vai nos conduzir pela mão. Nós vamos sair da tenda, dar a mão para o cabeça e seguir na nossa jornada um novo modo de vida, onde no Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram escritos quando nenhum deles existia e Deus nos conheceu quando éramos substâncias informes no ventre das nossas mães. Então nós vamos seguir não o nosso livre-arbítrio, mas a boa, perfeita e agradável vontade do Pai, que é o nosso Senhor. Então é isso que eu quero te convidar para participar. Então deixe seu comentário aqui, ó. E eu quero te lembrar que essa palavra jornada, essa palavra caminho, eu retirei da Bíblia de Deuteronômio 8, que fala exatamente da jornada do povo de Israel quando ele está prestes a entrar na Terra Prometida. Então vamos ao texto, Deuteronômio 8, que fala sobre caminho, sobre jornada, aquilo que a gente vai enfrentar. E quando a gente está prestes a entrar na promessa.
Deuteronômio 8, 1 em diante. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, para que tenha vida. Jesus é o caminho, a vida. E vos multipliqueis. Ele falou, ide pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, filhos espirituais. E entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vós, a vida eterna que nos está prometida. Recordaste-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, a nossa vida consiste nisso. O Senhor está sempre nos provando se a gente vai guardar os seus mandamentos. Então, preste atenção aqui, ó. No caminho, recordaste-ás o caminho. Essa palavra é Derek. Então, ele continua assim, ó. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Esse versículo aqui é quando Jesus está em sua jornada no deserto, o diabo desafia ele a transformar as pedras em pão, e o que ele diz? Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, quando Jesus teve fome, o diabo apareceu para tentá-lo, apareceu o tentador. Então, na sua jornada haverão tentações. E aí você se lembra, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Seja amigo do Senhor e inimigo do mundo. Então, você precisa escolher o Senhor. Você precisa saber que Deus te sustentou até aqui. Quantos desafios você já passou até hoje na sua vida? O versículo 21 do capítulo 3 de Lamentações diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, Pai, traga à memória toda humilhação, todo o caminho, todo o problema que foi passado até hoje e o Senhor superou. Eu não sei qual problema passou meu irmão, orfandade, rejeição, seja lá o que for. O Senhor o resgatou, deu livramentos. Se ele está vivo hoje assistindo esse vídeo, é porque o Senhor o livrou com a sua mão forte. E nós te agradecemos e te damos graça por isso, em nome de Jesus. Amém. Então, continuando o texto, diz assim, ó, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, do teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Você passou desafio. Jesus não prometeu um mar de rosa. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Guarda essa frase, tem de bom ânimo. Guarda os mandamentos do Senhor para teu Deus, para andares nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te fará entrar numa boa terra, terra onde os ribeiros de águas e fontes de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, figueiras e romeiras. Tem muito significado profético aqui. Figueira fala de doçura. Houve uma pasta de figo que curou ferida na Bíblia. A vide fala de vinho, de alegria, de mudança de mentalidade. Trigo fala de pão relacionado a pessoas ricas e cevada de pessoas pobres, ou seja, você vai na sua jornada, vai passar por altos e baixos, mas você vai ter cura. As romeiras, as romanzeiras, fala da beleza do fruto. Terra de oliveira fala de unção, de azeite, de mel, fala de doçura da palavra. Palavra é como mel, palavra é como mel, cura para os ossos. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que ele te deu. Guarda-te, não se esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo seus mandamentos, os seus juízos e estatutos, para não suceder que depois de ter comido e estiver farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os seus gados, os rebanhos, e aumentar a sua prata e ouro, abundante de tudo quanto tens, se eleve teu coração e se esqueça do Senhor. Essa é uma jornada que acontece com muita gente. Procura o Senhor no momento de aflição, de dificuldade, e depois que está tudo resolvido, esquece do Senhor, acha que tudo foi conquistado na força do seu braço e entra na soberba. E lembre-se, Deus exalta os humildes e abate o soberbo. Então não entre nesse processo de soberbo para você não ser abatido.
Ele te conduziu por aquele grande e terrível deserto. Não eleve seu coração e te esqueça do Senhor, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Ele no deserto sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e te provar e afinal te fazer o bem. Jesus falou: eu sou o pão da vida, eu sou o maná que caiu do céu e vocês não conheceram. Não digas, pois, do teu coração: a minha força e o poder do meu braço adquiriram essas riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos seus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Aqui ele está falando em aliança. A aliança é eterna, é incondicional, é insolúvel. Não é um contrato que se quebra. Então, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Então lembre-se depois, isso aqui é uma jornada da vida inteira, onde você vai aprender a lidar com os estatutos do Senhor. E lembre-se que numa jornada é necessário cingir os lombos, né? Isso é muito profético. Elias, ele cingiu os lombos. Vamos ler esse versículo aqui, ó. 1 Reis 18:46. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Isso fala do profético. Porque o cinturão da verdade que amarrava a capa. A capa fala de unção e o cinturão fala da verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Jesus também falou: vou derramar sobre vocês poder. Pentecostes fala sobre poder, fala sobre a capa. A capa representa o poder e a autoridade. Vamos ler o texto para a gente entender? 1 Reis 18:36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Ou seja, Elias está cumprindo exatamente o que o Senhor falou. Ele está declarando na atmosfera que o nosso Deus é um Deus geracional, Deus de Israel. Está falando aqui de Abraão, Isaque e Jacó, que é Israel. Ele está falando de uma obediência a um comando que o Senhor deu. Então o profeta, ele ouve um comando e obedece. E ele fala: responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Ou seja, Deus só irá te responder se você estiver em obediência. Elias está falando aqui: eu obedeci, eu fiz a minha parte, agora faz a parte do Senhor, me responde. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Ou seja, confirmando a obediência de Elias. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal e que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Ou seja, ele tinha feito cessar a chuva sobre Israel para mostrar que Deus era muito mais poderoso do que Baal e que só Deus que controlava os céus e a terra. E aí ele fala: vai ter abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, e Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Ou seja, ele profetizou que ia chover e foi orar por chuva. E disse ao moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então ele disse: volta, e assim fez por 7 vezes. Então não desista da oração, não desista. Você orou uma vez, ora 2, ora 3, a jornada é essa: ora 4, ora 5, ora 6, ora 7. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem, como Cuf, a letra, né? Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, porque a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento,
e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Preste atenção, Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias. Olha só, se você estiver em obediência, a mão do Senhor vai vir sobre você, o qual cingiu os lombos, ou seja, o cinturão, e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Agora eu te pergunto, como é que ele correu na frente de Acabe se Acabe estava num carro? Efésios fala da capa, fala do cinturão da verdade, né? Fala do escudo, da espada, fala da unção. Comenta aqui alguma coisa a respeito desse versículo que está falando com você. E eu quero profetizar sobre a sua vida agora uma jornada rápida. Preste atenção nesse versículo. Eu acabei de te perguntar agora. Como é que ele chegou na frente se Acabe foi de carro e ele foi a pé? É porque a mão do Senhor veio sobre ele. Se a mão do Senhor estiver sobre você, você vai correr mais rápido que carros e cavalos. Preste atenção no versículo de Jeremias 12:5. Se correr com os homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Só que se a mão do Senhor estiver sobre você, não importa se tem carro ou cavalo ou quem está correndo. Eu profetizo sobre a sua vida uma jornada sobrenatural que você vai passar à frente, você vai sair de um lugar para o outro. A sua jornada não vai ter um ritmo, um caminho lento e programado, mas sim um caminho sobrenatural. Deus vai fazer a sua força valer como a de 100. Deus vai fazer uma semente sua valer como 1000 sementes. Ele vai te dar fruto, ele vai te abençoar com abundante nuvem de chuva para que você prospere. Porque ele é o dono da chuva, ele é o dono da prosperidade, ele manda o vento parar, ele manda o mar se acalmar, ele faz o que ele quiser, ele é Deus, ele pode te prosperar, pode te acelerar, e não estou falando de prosperidade financeira, estou falando de você seguir o seu caminho, resistir ao mal e o diabo se apartar de você, de forma que você tenha autoridade para expulsar demônio, pisar na cabeça de serpente, de escorpião, esmagar a cabeça do diabo. Deus vai colocar o inimigo por terra para você pisar nele. Preste atenção aqui no texto de Atos 8:26. Eu sei que eu leio muito texto, mas a palavra ela precisa ser liberada. A gente precisa aprender a orar a palavra, decretar a palavra. Aquilo que eu penso, que você pensa, não tem valor, tanto quanto a palavra. O mundo espiritual é um mundo de legalidade e que respeita leis espirituais, e a palavra é lei espiritual. O que Deus falou está dito. O que Deus fez, ele pode fazer de novo. Então vamos lá, Atos 8:26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha no deserto. Ele se levantou e foi. Presta atenção, ele se levantou e foi. Quando Deus te der uma ordem, você levanta e vai. Você levanta e vai. Nós vamos falar sobre isso, sobre o início da jornada, sobre você sair à porta da sua tenda. Você se levanta e vai. Levanta-te e põe a caminho. Ele se levantou e foi. O filho pródigo, ele estava ali, ele caiu em si mesmo, levantou, voltou para a casa do pai. Então, levanta-te e resplandece, que brilhe a vossa luz diante dos homens. Então ele levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. O que esse homem africano estava adorando em Jerusalém? Você vai ser colocado diante de reis se você fizer o teu caminho com excelência. Você vai ser colocado diante de autoridades para profetizar, para evangelizar, e a tua palavra vai ser poder. Presta atenção aqui, ó. Estava de volta, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-se desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vais lendo? Você está vendo?
Filipe, ele foi praticamente arrebatado da Samaria e levado ao deserto. Ele não precisou de um caminho natural. Ele correu ao lado de um carro guiado por cavalo. Aqui, ó, correndo Filipe, ouviu ler e perguntou: compreendes o que vai lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Está cheio de gente sedenta pela palavra, adorando aquilo que não conhece. Ele veio adorar, veio da África adorar e adorou aquilo que ele não conhecia. E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto dele. Eu quero profetizar, você vai ser convidado a subir e sentar-se ao lado de autoridades, com os seus carros, com os seus cavalos, que fala de caminhada rápida, de movimento, fala de autoridade, fala de governo. Esse homem era eunuco, ele era uma autoridade sobre a Etiópia. A palavra chegou até ali, ele pregou a palavra para a rainha, ele promoveu um avivamento etíope. Deus pode fazer isso através de você. E aí respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E Filipe sentou-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, e assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lembra que Jesus foi humilhado, você também vai ser humilhado. Deus vai te levar por esse caminho para te humilhar, para te provar e para ver o que está no seu coração. Show. Na sua humilhação, foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo perante seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Jesus foi humilhado. E a gente fica reclamando de tudo. Na sua humilhação lhe negaram justiça. E quem poderá descrever essa geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe aproveitou a oportunidade e explicou. Começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho, Derek, fora, chegaram a um certo lugar onde havia água. Lembra? Água, a primeira coisa é água. Disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede de ser batizado? Filipe batizou com água. Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então aqui já tem uma outra lição para nós. Não precisa de curso de batismo, só precisa que a pessoa entenda e creia. Se a pessoa entendeu e creu, batiza. Eu profetizo, você vai batizar pessoas. Lembre-se, a Casa da Brasa, esse canal está aqui para ativar você como um sacerdócio real. Jesus é Senhor de senhores, Rei de reis. Você é rei e sacerdote da sua casa. O único mediador é Cristo. Frequente a sua igreja. Seja um missionário dentro da sua igreja e fora da sua igreja. Mas, pelo amor de Deus, entenda que você é um sacerdote. Você pode cear na sua casa. Você pode consagrar a ceia e promover essa aliança em família. Não está escrito em lugar nenhum que é o pastor que consagra a ceia. Vai lá, ceia com a sua comunidade. Esteja em aliança coletivamente, mas também esteja em aliança sendo sacerdote da sua casa. Pai, bom marido, bom pai, bom filho. Seja uma boa esposa. E aí você vai batizar pessoas. Respondeu Filipe: é lícito se crês de todo o seu coração. Então você vai perguntar: você crê de todo o seu coração? Então vou te batizar. Lembre-se que Pedro fez uma pregação e naquele dia foram batizados 3.000 homens, 3.000 almas. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor fez o quê? Arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Então eu profetizo que Deus vai te arrebatar, vai te levar a lugares, você vai viver experiências sobrenaturais, mas primeiro você precisa levantar e ir como Filipe foi. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Então você vai ser arrebatado de um lugar para o outro. Eu profetizo, você vai chegar e vai falar: meu Deus, o que eu estou fazendo nessa cidade? Como é que Deus me trouxe até aqui?
Deus vai te levar para pregar em cidade. Você vai começar pregando na sua casa. Filipe estava lá em Samaria, pregando para pessoas que eram rejeitadas pelos judeus. E ele foi arrebatado para pregar para um eunuco. E aí dali pregou para uma autoridade. Depois ele foi até chegar na Cesareia. Quero que você comente agora, diga aí, ó, eu acredito nisso. Então o convite está feito. Você quer seguir essa jornada? Você quer sair da porta da tenda? Lembra-se? Caminho, Derek, Dalit, a porta da tenda, a saída de casa, pôr-se a caminho, Rush, junto com o cabeça e de mão dada, Cuff. Se você quer sair da sua tenda, dar a mão ao Senhor e ser conduzido por Ele e ser guiado por Ele pelo deserto, onde Ele vai te humilhar, vai te sustentar, vai te dar sustento sobrenatural que vai cair do céu. Você não vai se preocupar com emprego, com trabalho, com roupa, com casa. Buscai primeiro as coisas do alto e depois todas as coisas lhe serão acrescentadas. Primeiramente, agora nesse momento eu quero lhe dar os parabéns porque você chegou até aqui nesse vídeo. Porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Muita gente rejeitou o convite e logo que olhou o vídeo falou: caraca, um vídeo de meia hora, meu Deus do céu, não vou não. Então ali já foi uma porta estreita. Quero te parabenizar porque você chegou até aqui e eu quero agora orar por você. Pai, em nome de Jesus, assim como Pedro foi chacoalhado, o diabo pediu para peneirar, jogar para o alto, cirandar Pedro como trigo, para ver se ele era trigo ou se era joio, se ele era vazio como joio, o vento ia levar, ou se ele tinha raiz em si mesmo, se ele tinha conteúdo dentro para trazer ele de volta para a peneira de peneirar trigo, porque quando você ciranda o trigo, o que é joio, o vento leva. Só aquilo que tem semente, só aquilo que tem vida, só aquilo que tem só aquilo que tem prosperidade, só aquilo que vai gerar fruto é que volta. Então, assim como Jesus intercedeu por Pedro, eu intercedo pelo meu irmão, pela minha irmã, para que ele tenha força para prosseguir nessa jornada. E não importa o que ele fez, se ele negou o Senhor, se ele caiu, se ele dormiu durante o tempo do Getsêmani, quando o Senhor pediu para vigiar com ele, não importa. Se ele conhece o Senhor, se ele sabe que o Senhor é o Messias, como Pedro afirmou, eu digo que és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus falou, e eu digo que é pedra, sobre essa pedra estabelecerei a minha igreja. Então, sobre essa verdade, se ele conhece essa verdade, que o Senhor é o Messias, o Senhor lhe dá um nome, lhe dá identidade e estabelece como sacerdote do teu reino, Pai. Então não importa que o Senhor traga um choro amargo se ele traiu o Senhor. Traga-nos um arrependimento sincero, Pai. Faça-nos ouvir o galo cantar e trazer à memória aquilo que nos causa arrependimento, para que nós possamos trazer à memória aquilo que traz esperança, porque se Pedro caiu e o Senhor levantou, nós também podemos cair e levantar. Faça com que, assim como o filho pródigo, que caiu em si mesmo, a gente caia em si, levante-se e ponha caminho, saia da porta da tenda e siga pelo caminho, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e só o Senhor nos leva ao Pai. Então Deus te abençoe, está feito o convite para essa jornada. E lembre-se, depois a gente vai estudar a verdade, vai estudar a vida, a gente vai estudar um montão de coisas até a data do Pentecostes e a sua vida vai ser transformada. Por quê, Marcelo? Porque você está dizendo? Não, porque o Espírito Santo tem poder para isso. Porque Jesus é Emanuel, Deus conosco, Ele está de mão dada com você. É Ele que vai te tirar da sua tenda e levar para uma experiência pessoal com Ele. É Ele que vai te arrebatar de um lugar e levar para o outro. É Ele que tira do pó o pobre e eleva e tira do monturo. É Ele que faz, Ele é a rocha onde você pisa e firma os pés. Ele é a rocha que dá água para você beber.
Ele é a glória, Ele é a nuvem sobre a sua cabeça no deserto, Ele é a coluna de fogo. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, diga a Ele, eu te amo, Senhor. O Senhor é que me sustentou até aqui, o Senhor que me fez sobreviver até esse dia, o Senhor que me livrou, que me carregou nas mãos até aqui. Apesar de tudo, traga à memória aquilo que traz esperança. Deus te fez superar obstáculos. Deus te abençoe, não se esqueça, deixa aqui seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você quer saber mais sobre isso, baixa a Bíblia The Word, vou deixar aqui o link para você. Compartilhe esse vídeo, chame mais pessoas para participar de você, organize o seu altar, as pedras, quem vai estar contigo nessa jornada. Então, tá aqui o vídeo da Bíblia The Word e Deus te abençoe durante essa jornada. Não se esquece não, se inscreve no canal. Fique com Deus.